Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Oh, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Obrigada, Jesus, obrigada, meu Deus. Louvamos a ti, erguemos nesse último dia de jejum um altar de adoração ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Motivo de gratidão temos, ó Deus. Não foi fácil, né, gente? Hoje é o nosso 52º dia de 52 dias de jejum e oração. Hoje completamos 52 dias de jejum e oração. Não foi fácil não, foi um mês difícil. Um mês de luto, né? Muitos amigos, meu sogro também faleceu, muitas amigas, né? Filhos, né? Pais de amigos, de amigas, de enfermidade, de luto, de batalha mesmo travada, né? Contra a morte, né? Em relação a meu irmão, né? Júlio, que travamos aí junto com ele, né? Uma luta, né? Contra o espírito da morte, né? Contra esse câncer maligno que ele, né? Venceu para a glória de Jesus, eu creio, né? Pela fé nós já declaramos a cura completa de Júlio, do meu irmão, de todos aqueles que se encontram enfermos, não é? Nós travamos aí, Jesus nos deu vitória, Jesus travou juntamente conosco essa batalha contra o espírito da morte, né? Na vida do meu irmão, e para a honra e glória do Senhor Jesus, o dia 20, né? Levei ele para casa do meu pai, lá na Iuna, em Tanquinho de Lençóis, né? Na Chapada Diamantina, nossa cidade onde nascemos e ele foi criado, né? Eu não terminei de ser criada lá. Saí de lá aos 10 anos de idade para Tanquinho, depois para Salvador aos 16 anos, e estou aqui com 44 anos para a glória de Jesus, né? Cumprindo o chamado de Deus, cumprindo o meu papel, o meu chamado, né? O Senhor me chamou com propósito e estou aqui para que o Senhor me use para cumprir o chamado que Ele tem para minha vida. E eu glorifico a Deus por esses 52 dias de jejum e oração. Não foi fácil, foi guerra. Teve dias que eu não consegui fazer, né, a administração do jejum, porque eu estava na roça, e na roça a internet não funciona direito, né? Muita luta, não conseguia carregar. Vim para Tanquinho, dei uma melhoradinha, mas eu não dei conta, porque já tinha muito acumulado. Tive que mandar várias vezes de ontem para cá, né? Mandei 2, mandei 3, mas conseguimos aí chegar aos 52 dias. Com muita luta, com muita batalha, com muita guerra, muito choro, mas também muita adoração, muito louvor a Deus, porque Ele esteve conosco todos os dias. Todos os dias das nossas vidas o Senhor esteve conosco, para a glória do nome de Jesus. Ontem eu liguei para o meu pai à noite, todos os dias eu ligo, mas ontem eu liguei e ele disse que Júlio conseguiu se alimentar pela boca, né, porque ele usa sonda nasal, ou sonda gástrica, perdão, né, que é na barriga, não é mais no nariz. E ele conseguiu se alimentar ontem, né? Nossa irmã de nega Analice, né? Deu pra ele uma galinha que ela queria, né? Galinha. E ele tava com vontade de comer galinha de quintal. Aí a esposa do meu pai, dona Dalva, fez pirãozinho. Ele comeu com arroz, com frango. À noite da mesma forma. De manhã tomou café com biscoito e leite. Tudo pela boca, né? Via oral, para a glória de Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, mesmo usando a sonda também ele já está começando a comer, né, pela boca, para a glória de Jesus. Então 52 dias hoje de jejum, oração, muita batalha, muita guerra, muita luta, mas também vitória, adoração e gratidão. E esse altar de celebração, esse altar de adoração é para o nosso Deus, é para o nosso Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é maravilhoso. Ele é bom o tempo todo, esteve conosco e não nos deixou só. E nós podemos se alegrar porque vimos a mão de Deus todos os dias. Na minha vida, na vida do meu irmão Júlio, na vida da minha família, na vida da minha parentela, né? Ele é o Espírito Consolador que tem consolado meu esposo e a família do meu esposo, meus cunhados, minhas cunhadas, minha sogra, né? Aí pelo descanso do meu sogro, glória a Deus que meu sogro confessou Jesus antes de descansar, né? Então ele está com Cristo e vai viver com Cristo para a eternidade, porque morrer com Cristo é passar a eternidade com Cristo, né? Triste é aqueles que morrem sem Cristo, que vai passar a eternidade sem Cristo, né? Que vai viver sem Cristo eternamente, mas quem morre com Cristo vai viver com Cristo eternamente, tem vida, não tem morte.
Amém? Glória a Deus. Então, esse jejum que levou o tema O Senhor é meu bálsamo, né? Baseado no livro de Jeremias 8:22, né? Glória a Deus, o Senhor nosso bálsamo mesmo, ele foi o nosso bálsamo, tem sido o nosso bálsamo e será o nosso bálsamo para sempre. Para sempre, Jesus é o nosso bálsamo. E a palavra-chave hoje, o bálsamo para hoje, é a conclusão. Aleluia. De 52 dias, a restauração dos muros na nossa vida espiritual, né? A palavra do Senhor que nós meditamos todos os dias tinha uma palavra-chave. Todos os dias Deus teve uma palavra-chave para nós restaurar, para nos levantar, para nos animar, para nos encorajar, para nos fazer prosseguir para um novo ano. Hoje é 31 de dezembro de 2023, o último domingo, o último dia deste ano de 2023. E vamos fechar aí com a conclusão de 52 dias de restauração na nossa vida espiritual, para entrarmos um novo ano, né? Um novo ano para vivermos os planos e os projetos que nós fazemos hoje, dia 31. E replanejar alguns que ficou de 2023. Porque talvez não aconteceu porque não estava no tempo de Deus, talvez não aconteceu porque falhamos em alguma coisa, podemos replanejar. Deus, ele nunca falhou e nunca falhará, não foi culpa de Deus. Se não aconteceu, ou não estava no tempo de Deus, ou foi culpa nossa, ou falhamos em alguma coisa, ou fomos distraídos por algum motivo, por alguém, por alguma situação e deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos planejado para fazer, porque nossos planos têm que ter data. Se nós pularmos etapa, nós não vamos conseguir realizar. Então, muitas das vezes pulamos etapas e não conseguimos realizar e se atrasamos em algum dos projetos e ele vai ser replanejado para 2024. Não se atemorize, não se desespere, não, né, se sinta frustrado por isso, né? Glorifique e exalta o Senhor. E a palavra-chave para o dia de hoje está no livro de Neemias, Neemias 6. Amém? Os inimigos conspiraram para intimidar Neemias. Às vezes você foi intimidado também durante essa caminhada aí, né? Essa caminhada, né? Esse processo que passamos durante esses 52 dias, o inimigo se levantou, amém? Para nos intimidar, assim como se levantou para intimidar Neemias. Não foi fácil, não. Foi inimigo na enfermidade, foi inimigo na saúde, foi inimigo na financeira, foi inimigo na vida sentimental, espiritual, conjugal, familiar. Em todas as áreas, ministerial, ele se levantou para nos intimidar. Maior é o que nós servimos do que o inimigo que se levantou contra nós. Por isso estamos aqui erguendo um altar de adoração, de gratidão, porque nós vencemos, porque o Senhor nos deu vitória. Quem nos deu a vitória foi Deus. Ele é poderoso. Amém? E foi ele que nos deu a vitória. Neemias 6. Amém? Tendo ouvido Sambalate e Tobias, versículo 1. Amém? Jessé e o Árabe e os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que eles já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Jessé mandaram dizer-me: vem encontrar nós na aldeias, no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Enviei-lhe mensagem a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. E 4 vezes me enviou mensagem, me enviaram a mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Então veja aí,
né, o que aconteceu com Neemias quando ele se levantou, se compadeceu de seu povo, de Jerusalém, e foi reconstruir os muros que havia sido destruído, assolado, queimado, muitos cativos. E ele se compadeceu, chorou muitíssimo, né? Ainda quando era copeiro do rei, estava ali no palácio, numa vida boa e maravilhosa, servindo o rei, né? Como copeiro do rei, trabalhando ali, fazendo a sua vida, né? Sua vida toda organizada, mas quando soube que Jerusalém estava destruído, seus muros, suas portas queimadas, casa destruída, o povo sofrendo em miséria, ele chorou. Ele se entristeceu. E o rei percebeu e lhe chamou. O que aconteceu que você está triste? Eu nunca te vi assim. E ele contando, e o rei o enviou. Com tudo que ele precisava para a reconstrução de Jerusalém. Mas não é fácil reconstruir. Nós passamos 52 dias reconstruindo nossas vidas. Amém, espiritual, nossa vida material. E o inimigo se levantou também, né? Em todas as áreas e partes para nos intimidar, assim como tentou intimidar Neemias. Mas aqui está o segredo, aqui está o exemplo para mim e para você. Responda para esse inimigo que tem tentado te distrair, te chamando para te distrair. Ah, é um passeio, é algo que você vai fazer, né? Juntamente, em conjunto, mesmo assim, tem que ter a hora certa, o tempo certo. Mesmo para nós passearmos, para nós tirarmos um tempo de lazer, tem que ter a hora certa. Porque pode ser distrações para você se dispersar e não conseguir reconstruir o que você começou. Parar no meio do caminho e ficar na metade, ficar vivendo a vida de miséria. Uma vida, né, pela metade frustrada. Amém? O Vale de Ono ficava a cerca de 40 quilômetros, né? Então, a noroeste de Jerusalém. Provavelmente era um território, né, neutro, usado pelos inimigos para atrair Neemias. Era para lá que eles queriam atrair Neemias, para que Neemias ficasse distraído, né, e não terminasse em 52 dias o seu projeto, seus planos, aqui que ele, né, planejou e iria reconstruir essa cidade e devolver a paz, a moradia, a alegria, a segurança para o povo. Porque estava tudo destruído e o povo estava vendaval, o povo estava desprezado, o povo estava desprotegido. E a reconstrução era a proteção, era a segurança, era o livramento, a paz, né, a harmonia, né, o lazer para o povo que estava totalmente assolado e destruído, né? Então, vamos vigiar para a gente não ser distraído nesses 365 dias, né, de 2024, porque o inimigo não brinca, o inimigo não para. Cuidado com as investidas do inimigo, amém? Porque ele vai continuar agindo, ele vai continuar se levantando para nos distrair. Então, cuidado, né? As suas lutas e batalhas não param. Enquanto estivermos aqui, é isso mesmo. É luta e batalha, é guerra, é choro, é luto. Mas um lugar melhor do que tudo que nós estamos passando aqui está nos esperando, que é na eternidade com Cristo. Enquanto estivermos aqui, é luto, é choro, é batalha, é guerra, tristeza, mas também o Senhor nos alegra, o Senhor nos renova, o Senhor nos restaura, o Senhor nos levanta, o Senhor nos dá força, nos dá coragem, estratégia, discernimento, para discernirmos a cilada do diabo e não cairmos nela e continuarmos caminhando, marchando, reconstruindo até o Senhor nos chamar para a glória, para o descanso eterno. Amém? O inimigo, eles tentavam, aqui no versículo 9, eles tentavam atemorizar Neemias. Amém? E Neemias diz, né? Eles usavam a palavra para dizer que as mãos deles iam largar a obra, que eles não iriam conseguir. Mas Neemias, aleluias, se levantou e orava. Então ore, clame ao Senhor. Não se efetuará, ele dizia, você não vai efetuar essa obra. Então as palavras abatem, as palavras fazem retroceder, as palavras fazem parar. Então eu já repreendo toda palavra que tem o inimigo usado, pessoas, até familiares teus, parentes, irmãos em Cristo, irmãos, colegas, né, vizinhos, para te
fazer parar, usando palavras de que você não vai conseguir, que você não vai dar certo, que isso não vai dar certo, que isso não tem jeito, e eu repreendo em nome de Jesus. Vamos fazer como Neemias, orar a Deus, amém? Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Que o Senhor fortaleça as minhas e as tuas mãos. Em nome de Jesus, para 2024, nós construímos tudo que nós planejamos hoje, em 31 de dezembro de 2023. Estamos fazendo novos planos, novos projetos, replanejando algumas coisas de 2023 para 2024. Nós não vamos nos distrair, nós agora estamos habilitados, nós agora temos experiência, sabemos como o inimigo age. Então nós não vamos cair na mesma cilada do inimigo. Nós vamos viver e conquistar e chegar dia 31 de dezembro de 2024, reerguer novamente altares de adoração, de louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Então, percebi que não era Deus quem o enviara tal profecia, e falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subordinaram. Para isto o subordinaram para me atemorizar. Então Sambalate, Tobias, o inimigo, enviou profetiza para profetizar sobre a vida de Neemias, mas Neemias discerniu com discernimento espiritual que não era de Deus aquela profecia, mas era o inimigo, Tobias e Sambalate e seus companheiros, enviando para atemorizar ele, para deixar ele com medo, com temor, né? E parar com medo de não conseguir, mas ele conseguiu discernir. Eu profetizo que nesse 2024 nós vamos discernir toda a profecia que não vem de Deus contra nossas vidas, para querer parar, para querer colocar medo em nós, para querer colocar terror em nossas vidas. Eu já repreendo em nome de Jesus, declaro: o Senhor abre nossos olhos espiritual para nós discernirmos as profecias que não vêm do Senhor, Pai, para que nada venha colocar medo e nem terror em nossos corações. E para isto o subordinaram para me temorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me inflamar e me vituperarem, ou seja, para ter causa, para acusar, amém? Para acusar, para julgar, para inflamar ele, para defamar ele, mas ele discerniu com discernimento espiritual e não pecou contra Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz perder a comunhão com Deus, e se nós perdermos a comunhão com Deus, nós não vamos conseguir conquistar, realizar, viver, né, uma vida de santidade, de verdade, né, tendo vitória, porque quem dá vitória é Deus. Quem dá vitória a nós é o Senhor, nossa vitória vem do Senhor. Se nós tivermos rompido a nossa comunhão com Ele, não tem como ter vitória. Então cuidado, para a gente não pecar, amém? Para nós não ter causa, o inimigo não ter causa, não ter o que nos acusar. Vamos manter nossa vida de santidade, de vigilância, e o segredo é meditar na palavra, praticar, orar e vigiar. Vigiar sem cessar, para não cair nas tentações do inimigo, amém? Lembra-te, ó a oração de Neemias, lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas coisas, essas suas obras de engano, amém? E também das profetiza, amém? Então Neemias orou, né? E orou por eles, porque a palavra do Senhor diz o quê? Ame os seus inimigos e ore por eles. Então, nesse ano de 2024, cuidado, não fique com raiva, não deseje mal ao teu inimigo, aqueles que têm se levantado contra você, usado pelo diabo, pelo mal, para te parar, para te fazer retroceder, para te colocar medo e terror. Não fique inimigo deles, não deseje mal a eles, mas ore por eles, entregue eles na mão de Deus, que é o Todo-Poderoso. Descansa teu coração, porque o amor vence e lança fora todo medo, nos faz vencer o medo e lançar fora o medo das nossas vidas. Então ame o teu inimigo e tudo aquilo que eles têm colocado como temor, como medo sobre a tua vida, o amor que você tem por eles vai fazer esse medo ser vencido, ser lançado fora, e você será mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Jesus, ele é fiel. Amém? E ele se manifestará com poder e grande glória sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, o inimigo sempre vai usar coisas e situações para nos pegar. Os inimigos de Neemias tentaram cometê-lo
comprometê-lo usando uma informação. Olha o que eles fizeram com Neemias, né? Secreta. Eles usaram informante secreto, né? Que foi profetiza para profetizar, né? Para falar profecia sobre Neemias. E a gente às vezes acha, é porque profecia é de Deus. Cuidado, que nem toda profecia é de Deus. Então Neemias escapou dessa, né? Conspiração. E se recusou a fazer algo errado para salvar a sua vida. Porque é a casa de Deus, então é proteção, vou lá, vou me proteger. Foi o que eles falaram para Neemias, né? Entra na casa do Senhor, vamos lá na casa do Senhor para se proteger, porque eles vão querer te matar. Ó, tendo eu ido à casa de Semanias, filho de Delaía, filho de Metalbiel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus e ao meio do templo fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aleluias. E Deus deu discernimento a ele que isso era uma cilada. Aliás, de meia motivo, como é? À meia-noite virão matar-te, né? Só que a meia-noite já é um novo dia. Tá escuro, mas é um novo dia para aqueles que confiam no Senhor. Amém? E ele percebeu que era uma cilada e não foi ao templo. Amém? Porque ele não poderia. Porém, eu disse ao homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era de Deus. Amém? Quem enviou. Aleluias. Glória a Deus. Temos que discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Porque vai vir falando de Deus, falando da palavra, falando da igreja, falando das coisas que a gente vive, do meio que nós vivemos, para que nós sejamos enganados se nós não vigiar. Amém? O templo, né? Pois era contra a lei, né? Levítica, qualquer pessoa, exceto o sacerdote, entrar no lugar santo. Então só o sacerdote poderia entrar lá. Ele não era sacerdote. Ele ia o quê? Pecar. Ele ia pecar e eles iam ter motivo para acusar, para condenar, para julgar ele, para impedir que ele construísse e ele conseguisse concluir, né, a obra em 52 dias. Você tem um foco, você tem um projeto, você tem um plano, cuidado com o inimigo. Cuidado, e ele vai usar o meio que você vive. Na igreja, amém? No ministério, no meio cristão, na família, para te parar, para te destruir, para fazer você perder o foco. Então, vigia. Vamos vigiar e vamos pedir de Deus discernimento, amém? E proteção. Não vamos cair na cilada do inimigo. O inimigo vai armar cilada nesse ano de 2024, mas nós vamos estar vigilantes e vamos vencer todos os dias para a glória de Deus. Amém? Então, cuidado, vamos vigiar. Vamos vigiar porque o inimigo não brinca. Amém? E terminando a reconstrução dos muros, acabou-se, pois, os muros, e aos 25 dias do mês de Eluel, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios e nossos circunvizinhança, declararam muito o seu próprio rosto, próprio conceito, amém? Porque reconheceram que por intervenção de Deus é que fizemos esta obra. É Deus, não é nós, amém? É intervenção de Deus nesse ano de 2024, para nós construirmos a obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida financeira, profissional, espiritual, sentimental, familiar, ministerial, conjugal, em todas as áreas. É a mão de Deus sobre a nossa vida que vai nos dar vitória durante esse ano de 2024. Então vamos confiar e se apegar em Deus e vigiar e pedir ao Senhor discernimento, orar, jejuar, para o Senhor nos dar discernimento espiritual para a gente não ser enganado pelo inimigo, usando profecia, usando profeta, usando pessoas dentro do próprio evangelho da fé para nos enganar, porque aqui foi enviado pessoas que profetiza, mas era da parte do inimigo, da parte do mal, para enganar. Construir os muros, construímos nossa vida espiritual, um muro, aleluia, mas as portas estão abertas. Quais são as portas que estão abertas?
Ainda não colocamos as portas, porque ainda vamos hoje planejar, hoje vamos fazer planos, projetos para 2024, e cada projeto tem uma data, e cada conclusão a gente vai fechando a porta. Mas enquanto isso, a gente tem aí essa porta aberta, porque vamos estar conquistando dia após dia, mês após mês, até chegar o dia 31 de dezembro de 2024, com a conclusão, erguendo um altar de adoração ao Senhor. Amém? Então, enquanto isso, nós temos que vigiar, dobrar a vigilância, para nós não sermos roubados pelo inimigo da nossa alma. Amém? Por quê? Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ainda assim, depois de construir 52 dias, teve, né, pessoas que tinham acesso a Jerusalém. Por quê? Porque os filhos, né, casaram com filhos casaram com os filhos que influenciava, né, para poder ter entrada e saída, né, os filhos do inimigo, filhos, né, filhas. Então a gente não é diferente conosco. Não é verdade? Neemias estabeleceu guarda em Jerusalém. E guarda representa vigilância. Amém? Vamos vigiar. Então, uma vez reedificados os muros, assentado as portas, estabeleceu os porteiros. Então, vamos estabelecer porteiros. Amém? Cada porta que a gente for conquistando, em cada porta que a gente conquistar, que a gente celebrar, vamos colocar porteiro. Que é isso? Vigiar, para não perder, porque fácil é conquistar. Talvez não é fácil conquistar, mas difícil é permanecer. Amém? Com a conquista. Então vamos vigiar, vamos colocar porteiros, que é a vigilância nossa mesmo, para nós não perder a bênção. Amém? Não cair nas tentações, no pecado. Então os cantores, os levitas, né? Vamos adorar, vamos louvar, vamos celebrar ao Senhor por cada conquista. Não esqueça de ser grato a Deus por aquilo que você já foi conquistando durante o seu ano de 2024. Você vai conquistando, vai colocando aí a porta, fechando, colocando a vigilância, que é você vigiar e você adorar e você louvar e você celebrar o Senhor sempre por aquela conquista e ser grato a Deus e fiel. Amém? Diante de cada conquista. Então os muros foi construído, né? A conclusão das obras, né, num período de 52 dias, foi estabelecido por todos vizinhos, né, reconhecido por todos os vizinhos de Jerusalém. Como efeito, Sambalate continua se levantando. Então, em nome de Jesus, né? Então foi construído sobrenaturalmente, né? E trouxe temor sobre aqueles que havia se levantado, né? Se levantado para impedir, empenhado em desanimar Neemias. Então muitos que vão te querer desanimar, vai ficar, né, surpreso, porque Deus vai te dar vitória. Então, apesar de os inimigos de Neemias terem sido frustrados pela conclusão do trabalho de reconstrução dos muros, ainda exercia poder em Jerusalém, né, devido ao casamento misto. Então, o que é que significa isso aqui? Isso aqui significa para nós, nossa vida hoje também, que através de pessoas nossas, cunhada, cunhado, ou sogra, ou sogro, ou mãe, ou pai, ou irmão, ou irmã, né, que tem acesso a nós, a nossa casa, a nossa vida, mas que serve a outro Deus, que serve a outra fé, né, que procede a outra fé e não a nossa fé cristã, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador único, né, eles têm poder sobre nós. Amém? Mas esse poder que eles têm sobre nós é menor do que o poder que o Todo-Poderoso tem sobre nós. Então eles vão ser frustrados sempre que eles tentar colocar, né, as suas obras malignas no nosso meio, para nos destruir, para nos atrapalhar. Porque eu me lembro que quando meu irmão, depois de terminar a rádio e a químio, ele teve uma crise de falta de ar, né? Ele teve uma crise de falta de ar e a gente não sabia o que era. A gente pensou que era asma, que era mesmo algum problema pulmonar, né? Porque ele teve muita secreção depois da rádio e da químio. E a irmã da minha mãe, nossa tia, falou, não, Nilda, vamos, né, procurar uma condrabecista para poder fazer um remédio para ele. Esse menino nunca teve asma, não é? Então vamos procurar. Minha mãe disse, não, minha irmã, eu creio em Jesus Cristo poderoso, o que deu a vitória até aqui. Olha, terminou o rádio químio, que o médico não acreditou que ele conseguiria. Agora vou pro mal, procurar o inimigo, né? Procurar remédio no inimigo, o inimigo usa, queridos. Então vamos vigiar, queridos. Vamos vigiar, porque pessoas que estão no nosso meio, que fazem parte da nossa família, que a gente não pode, né, excluir, que a gente não pode estar
afastado e nem tirar eles da nossa vida, tem acesso a nós, tem poder sobre nós, que é tia, é tio, é irmão, é irmã, às vezes é cunhada, e cunhada é sogra, às vezes é pai, é mãe, mas o poder do nosso Deus é maior do que o deles que estão no nosso meio. A nossa família vai ver em nós o exemplo de um verdadeiro cristão e adorador fiel a Deus. O Deus que fez ele terminar, que deu força para terminar aqui no rádio, é o mesmo Deus que cura falta de ar, falta, né, de respiração, problema pulmonar. Ele é Deus. E eu levei meu irmão na emergência lá do próprio hospital que ele faz o tratamento, e quando a médica fez o exame, sabe o que era? Era anemia. Amém? A hemograma dele estava de 5,6. Aí ele tomou bolsa de sangue, né? E aí se recuperou, tá se recuperando cada dia mais e mais, e nunca mais teve falta de ar. Então a gente tem que vigiar, porque o inimigo arma quem tá no nosso meio mesmo. Então vamos vigiar, porque nem todo mundo que está conosco procede da nossa fé, mas é nosso familiar, é nosso parente, faz parte da nossa família. E nós temos que vigiar que eles é que tem que se converter, se libertar e buscar Jesus, o único, genuíno, puro e verdadeiro, e não em outro lugar, porque não há cura, não há libertação em outro lugar, só em Jesus. Ele é a cura, não tem como ser curado se não querer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, porque Ele é a cura, Ele é a libertação. Então vamos vigiar, não vamos deixar o inimigo roubar nossas forças, amém? Roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força, e é a nossa força. Que bálsamo maravilhoso, receba esse bálsamo na tua vida hoje. A alegria do Senhor é a tua força para você vencer todos os dias em vitória. E qual é o segredo? Continuar, como fala o versículo 18 de Neemias 8, né? Que eles leram a lei do Senhor todos os dias. Ó, meditaram na lei de Deus desde o primeiro dia até o último dia. Medite na lei de Deus desde o primeiro dia até o último dia da sua vida enquanto existir aqui. Esse é o segredo para ter vitória sempre, para ter discernimento e não deixar com o inimigo da nossa